Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, com muita saúde. Bem, gente, nós iniciamos estudando o Renascimento Comercial e Urbano na semana retrasada, que eu passei para vocês uns 2 vídeos, para que vocês olhassem, para a gente dar a introdução, então, a esse tema. É um tema bem tranquilo para trabalhar, bastante interessante. A única dificuldade que há é porque ele se dá num período de transição do feudalismo para o capitalismo. Então a gente tem que retomar um pouquinho do feudalismo, analisar um pouquinho dos aspectos, né, sociais, econômicos e políticos do feudalismo e, ao mesmo tempo, analisar, né, a gênese do capitalismo, né, quando inicia então-se o capitalismo na Europa Ocidental. Então a gente vai ver que lá na Europa medieval a gente estudou sobre o feudalismo, que era uma economia agrária, amonetária, quer dizer, eles não usavam moeda, era baseada na posse da terra, né? E o que eles precisavam para a subsistência era produzido tudo nos feudos e existia então uma troca de produtos. Então, houve alguns aprimoramentos nas técnicas de produção, como, por exemplo, eles passaram a usar o arado de ferro em vez do arado de madeira, que produzia sulcos mais profundos na terra e ele não se estragava, né, como o arado de madeira, que poderia quebrar, e aí levava-se um certo tempo para consertar o arado. Com o arado de ferro isso não acontecia. Outra nova introdução que surgiu foi o uso do cavalo para arar a terra ao invés das juntas de boi. Então o cavalo era bem mais resistente, ele aguentava muito mais tempo arando a terra e também muito mais rápido que a junta de bois, tá, gente? Então isso vai trazer um aperfeiçoamento na produção, além do rodízio de 3 campos que já era usado, mas que vai se aperfeiçoando. Isso vai trazer uma estabilidade, um aumento populacional em decorrência dessa estabilidade. Foi um tempo de poucos conflitos, né? E as pessoas então viviam mais isoladas. E há um crescimento muito grande da população. E aí, o que vai acontecer? A produção de alimentos não vai acompanhar o crescimento dessa população. Então, as pessoas passam, né, a se deslocar para as pequenas cidades que surgiam. Essas cidades que surgiam geralmente eram em feiras. Então, quando eles faziam a troca dos produtos, onde é que eles iam trocar os produtos? Eles não iam num feudo no outro, eles tinham um local que geralmente era uma encruzilhada, próximo entre o cruzamento de um feudo e o outro, e ali eles se encontravam, pessoas de vários lugares, para fazer a troca dos seus produtos. Com o tempo, houve muita aglomeração de pessoas, cada vez mais pessoas iam se deslocando esses locais para fazer a troca desses produtos e já não se aceitava mais a troca de produto por produto. Então, eles precisavam de alguma coisa que tivesse um valor de troca para todo mundo. Então, com isso surgiu a necessidade de regulamentar essas trocas que eram feitas. Daí passou-se a usar moeda. Nessas feiras onde eles realizavam esse comércio bem incipiente, bem no início, passou-se então a surgir vilas, pequenas vilas. E eles, para proteger esses locais de comércio, que tinha muita movimentação de dinheiro, de pessoas, de produtos, eles construíam muralhas em volta desses locais, que mais tarde vão dar origem a grandes cidades na Europa. E aí esses locais, esses muros eram chamados de burgos. E aqueles comerciantes e mercadores que faziam essa atividade, esse comércio nesses locais, eles passaram a ser chamados de burgueses. Porque assim, ó, com o tempo eles passaram a não sair mais dali. Então eles construíam uma casa e ficavam morando ali, porque era tanta mercadoria que eles tinham, né, para carregar, que ficava difícil, dificultava então o deslocamento. Então, com isso vai surgir o artesanato e comércio. E aquelas pessoas que no campo, né, estava vendo, eles se deslocavam então para as cidades em busca de trabalho, de mão de obra. Então, aqui as primeiras cidades, então elas vão surgir nesses locais de feiras,
e elas vão ser impulsionadas pelas atividades comerciais. Tá? Então, a partir do século XI, eles passam grande quantidade de mercadores, de comerciantes, também de artesão, passam aí nessas feiras para vender os seus produtos. Tá? Então, por isso vai surgir várias cidades, como a cidade de Champagne, na França, né? A região de Flandres também, na França, era que depois, lá no 9º ano, vocês vão estudar sobre essa região, que foi um palco de guerra entre a França, né, e a Prússia, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, eu já falei para vocês então das muralhas. Essas muralhas eram chamadas de burgos e elas serviam de proteção. Aquelas pessoas que moravam, aqueles comerciantes, aqueles mercadores, aqueles artesãos passaram a se chamar burgueses, que é a nova classe social que vai surgir então lá na Idade Média, no finalzinho da Idade Média, lá na Baixa Idade Média, tá? E depois, esse tipo de atividade é que vai dar a capitalização, quer dizer, vai dar o surgimento, né, de dinheiro, né, o acúmulo de capital, para mais adiante acontecer, então, a Revolução Industrial, certo? Mas antes de falar, então, dessa Revolução Industrial, né, esse processo de comércio, ele vai acelerar também o processo de urbanização. Então, as cidades vão, né, crescendo, crescendo, crescendo. Então, vamos ver qual a característica dessas cidades. Então, as feiras, que eram realizadas geralmente nos burgos, nesses locais protegidos, a cidade ia crescendo, construía uma muralha. Às vezes a cidade crescia fora dessas muralhas, daí eles construíam outra muralha. Teve cidades que chegaram a ter mais de 6 muralhas, tá? Então eles iam construindo uma muralha cada vez maior, tá? Junto a essas atividades comerciais, surgiram também um grupo de profissionais, que eram os cambistas e os banqueiros, tá, gente? Então, como eles trocavam moedas, eles precisavam, né, faziam a venda de produtos com o uso de moeda, eles precisavam fazer a conversão dessas moedas. Então, aí que surgiam os cambistas para fazer a conversão. E também, às vezes, eles precisavam, faltava uma moeda e precisavam de um dinheiro, tipo um dinheiro emprestado. Então, eles iam até os locais onde tinham esses cambistas e coisas, e às vezes havia um empréstimo de dinheiro. Outra coisa bem importante que aconteceu também foi que eles precisaram padronizar os, o uso dos padrões de medidas, que era, né, por exemplo, o quilo, né, os padrões então de medidas precisaram também ser universalizados para que as pessoas pudessem, ou unificados, né, para que as pessoas pudessem fazer essas trocas. Então, padrões de pesos e medidas foi unificado, tá, gente? Então, aqui nós vamos ter as feiras aqui do Renascimento Comercial e Urbano, tá? Então, aqui nas cidades, essa aqui é uma cidade germânica, tá? Então, era toda na Europa Ocidental. Então, vocês veem ali, ó, depois eu vou falar um pouquinho da dinâmica das cidades, como é que elas foram construídas, como é que era na Idade Média. Na Idade Média não é que não existiam cidades, elas existiam, mas eram pouquíssimas, tá? E o comércio também praticamente não existia, mas existia lá na Europa Oriental, lá em Bizâncio. Aqui, um comércio de rua, que é o que eu botei na problematização de vocês, fiz uma comparação com o comércio de rua hoje, né, que são os camelôs. Então, aqui os produtos que eram comercializados, animais, né, as aves ali, os patos, frutas, legumes, tecidos, calçados, objetos de cerâmica. Então, vários produtos eram comercializados nessas feiras. Aqui há peixes também, geralmente nas cidades mais litorâneas, por exemplo, Gênova e Veneza eram cidades litorâneas, então se comercializava também o peixe, tá? E como eu falei para vocês,
existia, além do comerciante, do mercador, muitas vezes o mercador buscava mercadoria e trazia para essas feiras. Então, por isso que era chamado mercador, porque ele ia nos feudos, nos locais, lá nos artesãos, e buscavam essas mercadorias e levavam para as feiras. Os comerciantes eram aqueles também que compravam produtos de outros e revendiam. E com as cruzadas, que a gente vai estudar depois, só as cruzadas, houve então uma reabertura do Mediterrâneo, e aí eu deixei para você um texto que fala só sobre as cruzadas, é um texto bem curtinho, bem simples. Eu ia propor para vocês assistirem o filme As Cruzadas, mas ele é um filme muito longo, muito extenso, e vocês acabam se cansando. Mas quem tiver interesse, eu vou deixar a sugestão no planejamento, se vocês quiserem assistir As Cruzadas, eu posso deixar o link ali para vocês. Tá? Mas é um filme assim, ó, ele é bom, mas ele tem partes do filme que ele é muita conversa e vocês acabam se cansando de assistir. Mas quem quiser, tiver interesse, pode assistir. Talvez vocês já tenham até assistido. Então, como eu falei para vocês, tinha os artesãos. Então, os artesãos eram aqueles que produziam e aí que eles passavam a morar ali no local dessas feiras. Então, nós vamos ter aqui, ó, aqui, a casa do artesão. Nós temos embaixo uma tenda, que era onde saía o produto, tá? Tipo uma vendinha, onde as pessoas chegavam ali e comercializavam. Aqui nós tínhamos geralmente o símbolo do ofício, então o que se produzia nessa casa. Aqui provavelmente era algum tipo de bebida, né? Cerveja, vinho, tá? Aí tinha quem trabalhava junto com esse mestre, né, o dono daquele local ali, ele tinha um oficineiro, que era alguém que tinha a técnica de produção, ele era o mestre, ele que coordenava, e tinha o oficineiro, que era aquele então que tinha a apropriação da técnica, então ele sabia trabalhar, certo? E tinha o aprendiz, que ou era filho do mestre ou era filho do oficineiro, de um outro artesão. E aí, então, nós vamos ter aqui embaixo a oficina de trabalho, o ateliê, né, deles, onde eles guardavam, então, os materiais. No segundo andar, nós vamos ter os dormitórios e a cozinha, tá, gente? Então, nós vamos ter aqui o dormitório e a cozinha. No terceiro andar, nós vamos ter a casa de tecelagem, que eles produziam também, né? Roupas e cobertores, tudo era aí. Nós estamos vendo aqui um tear, certo? E aqui uma despensa onde eles armazenavam os alimentos, né? Ali vocês podem ver carne, peixe, era armazenar nessas dispensas, tá, gente? Então, essa era a casa dos mestres artesãos. Aqui nós temos um banco, tá? E esses banqueiros, né, gente, ou os cambistas, foi uma classe também que vai crescendo muito, e até eles entram um pouco em conflito com a igreja por essa questão do empréstimo de dinheiro, da cobrança de juros, que a gente vai trabalhar também, tá? A gente, quando trabalhar a reforma, a gente vai trabalhar sobre isso. Então, qual era a preocupação dessa nova classe de comerciantes, de artesãos, de mercadores? Era o direito de enriquecer, o direito de administrar, a possibilidade de dispor de mão de obra. Eles precisavam de mão de obra, tá? Então, eles queriam ser livres para se dedicar às suas atividades, aos seus negócios, ter o direito de se reunir e se organizarem, tá? Livremente, sem que houvesse, né, interferência da igreja ou interferência do rei. Tá? Então, eles queriam ter um controle administrativo e econômico, né, das suas atividades, e também eles acabavam tendo esse controle das cidades, porque toda a dinâmica das cidades passava a ser, então, através dessa classe. Tá? Então, de acordo com os senhores e moradores urbanos, né, a dificuldade de relacionamento era maior com as autoridades eclesiásticas, tá? Os reis, com o tempo, eles vão se unir, esses mercadores,
e vão ter mais poder, porque eles tinham dinheiro para pagar exércitos, para se tornarem mais poderosos através da força militar, e vão então enfraquecer o poder da igreja, tá? Então eles tinham assim, ó, né? Agora a lógica econômica não era mais a terra, mas o dinheiro, o poder econômico se fundamentava no dinheiro, na quantidade de moedas que tinha, a valorização do trabalho, né? O controle, a organização, o controle da produção, a organização da produção, tudo isso então era uma forma de que eles encontravam para continuarem crescendo. Então, eles passam a organizar associações ou corporações, que eram as corporações de ofício, ou as ligas, associações, né, de mercadores. Eu vou deixar agora, esse vídeo está ficando muito comprido, e na próxima eu concluo.